uma camada para esse nosso quadro que a gente ama. Inclusive, eu quero agradecer muito, 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 para variar, os comentários do último vídeo, do caso dos Surrados, que foi o caso da Eloá, que vocês gostaram muito, muito. Realmente é o quadro preferido de todo mundo aqui, inclusive o meu. Então, vamos lá. Hoje, como eu havia falado, eu vou falar de um caso diferente. E esse caso é sobre o afundamento de solo em Maceió, que foi causado pela exploração de salgema pela empresa Braskem, que vem forçando desde 2018 a evacuação de pessoas que precisaram abandonar suas vidas, suas casas, tudo, literalmente tudo. E essa evacuação de pessoas já consta em cerca de 60 mil pessoas desde 2018 e ainda acontece. Pessoas abandonarem suas vidas e os bairros estão virando cena de filme, virando verdadeiros bairros fantasmas. Tudo acontece exatamente em 2018, quando os moradores alegaram sentirem tremores de terra, vendas nas ruas, rachaduras nos imóveis e afundamentos do solo. Os moradores relataram que após um forte temporal, em fevereiro daquele mesmo ano, danos que já eram frequentes no bairro começaram a se agravar. Então, naquele momento, surgiu a hipótese que isso seria devido à antiga estrutura de esgotamento sanitário, que poderia estar causando esses danos na superfície. E ainda em 2018, mais 4 bairros sofreram com aqueles mesmos danos, e todos esses bairros vizinhos daquela região. Então, com o intuito de encontrar ações para esse fenômeno, o Serviço Geológico do Brasil inicia as pesquisas e estudos nos locais atingidos. E devido à complexidade, eles constatam que não poderia ser um fenômeno natural geológico. Um ano após o tremor de terra e com base nas pesquisas que foram feitas naqueles lugares, as análises e o envolvimento, e com o envolvimento de 52 pesquisadores, foi apresentado em audiência pública estudos conclusivos que apresentaram a exploração de salgema pela Braskem como a responsável pelos danos. Na ocasião, o fenômeno foi classificado como subsidência, ou seja, um rebaixamento da superfície do solo, do terreno, devido às alterações ocorridas no suporte subterrâneo. Ou seja, na hora de explorar o solo ali em busca desse salgema, a empresa, né, retirou essa sustentação do solo, e com o tempo foram acontecendo alterações, movimentos da terra que fizeram não ter mais suporte, causando o afundamento. E aí aconteceu tudo que eu já relatei aqui. E os entes como o Ministério Público, a Defesa Civil e o Serviço Geológico vistoriaram os imóveis e constataram essa gravidade. As pessoas precisavam desocupar essas casas com urgência. E essa exploração de salgema acontece desde 1970. E até a liberação do laudo pelo Serviço Geológico Brasileiro, havia 35 poços de extração em área urbana. Isso me choca, tá? E isso também grita que a fiscalização ambiental é muito fraca, tem muita banalização quando se trata das questões ambientais no Brasil. E ainda assim, e eu tô falando com propriedade, tá, gente? Porque eu me formei em gestão ambiental e o Brasil, tem as leis mais eficientes quando se trata do meio ambiente. Nós somos referência, inclusive, nisso. Mas, infelizmente, existe muita corrupção, muita marginalização do assunto. E não só no Brasil, como no mundo todo. Então, isso dificulta demais
de Mariana, das hidrelétricas. Tem muitos casos aí que são exemplos claros da falta de fiscalização e eficiência do nosso governo para essas questões. Os cientistas envolvidos naqueles estudos afirmam que o tremor de terra que aconteceu em 2018 se deu em razão do desmoronamento de uma dessas minas, e de acordo também com as pesquisas, aquele não foi o único tremor, pois os laudos apontam a existência de outras minas desmoronadas e deformadas. E desde o registro de tremor de terra, o Ministério Público de Alagoas acompanha o caso, tendo assumido, em dezembro de 2018, a apuração dos fatos, iniciando sua atuação preventiva, judicial e extrajudicial, visando encontrar as causas, mas principalmente pela preservação das vidas. A Braskem assumiu a culpa desse ocorrido, e em 2025, em novembro, a empresa e o governo de Alagoas anunciaram um acordo de 1,2 bilhões para a reparação dos danos ambientais, e com certeza também foi dado todo o suporte para as pessoas poderem se retirar. Só que me veio uma pergunta, um questionamento, que eu quero que vocês me digam onde estavam as notícias sobre esse caso, porque assim, eu até ouvi falar, mas foi muito pouco e foi por rede social e não foi uma coisa que eu vi anunciando nos jornais, na TV, até mesmo nas mídias. Eu não vi isso sendo um alarde e sendo denunciado com a devida atenção da proporção do caso, entendeu? E eu falo isso mais uma vez, pensando que se aconteceu em 2018, e em 2018 eu acredito que eu estava terminando a minha faculdade, eu ainda estava muito submersa em assuntos dessa categoria, questões ambientais, geológicas, direito ambiental, solo. Eu tive matérias muito específicas sobre esses dois assuntos, esses dois temas, e eu não me lembro, eu posso estar enganada, mas assim, realmente eu não me lembro de ter visto esse caso escancarado na mídia. Eu lembro muito do caso de Mariana, porque aconteceu, não sei em que ano, mas eu ainda estava na faculdade. Mas desse caso, não. E aí eu fico me perguntando, é porque aconteceu no Nordeste? Porque a gente sabe que, como é, né? Se fosse no Sul, no Sudeste, isso estaria sendo falado de uma forma, da forma que tem que ser falado. E a gente sabe que quando se trata do mapinha, nosso Brasil lá em cima, tem muita essa desinformação, essa pouca questão de se falar de coisas que acontecem no Norte, no Nordeste, nesses estados. E talvez tenham pessoas que me acompanhem aqui, que moram até em Maceió mesmo, em algum bairro que ainda não foi afetado. Me falem como isso é tratado e como vocês enxergam o jornalismo, se trataram da devida forma. E eu não digo assim o jornalismo regional, eu quero saber da proporção nacional mesmo, porque pra mim me parece muito raso. E acho que é isso, né? Vale a gente ponderar também que se foi 2018, 2019 que começam todos esses incidentes naquelas regiões, a gente também passa por uma pandemia
mais uma vez por uma empresa mineradora. É isso, espero que vocês tenham curtido, conhecer mais sobre o assunto. E me deixem embaixo a opinião de vocês, se vocês conheciam esse caso, o que vocês pensam, acham disso. E se tem mais informações